Because after all, that's the all-sufficient part, is the Word. Amen. Faith cometh by hearing, hearing of the Word of God. Porque, afinal, essa é a parte toda suficiente, é a palavra. A fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Now let us bow our head just a moment before we open His Word. Agora, inclinemos a cabeça só um instante antes de abrirmos a sua palavra. Most gracious Lord, we are happy this morning for the privilege that we have of standing in Thy presence. Muito bondoso Senhor, estamos felizes esta manhã pelo privilégio que temos de estar em Tua presença. Looking up to Thee and calling Thee our Father. When we remember in our Scriptures that Thou hast said, pray our Father who art in heaven. Olhando para Ti e chamando-te de Pai Nosso. Quando nos lembramos em nossas Escrituras que Tu disseste, orai, Pai Nosso, que estás nos céus. To know that we are altogether impure. We were born in sin, shaped in iniquity, and come to the world speaking lies. Ao saber que somos totalmente impuros, nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentira. And such a miserable wretch as we, and yet by the blood of Thy Son, the Lord Jesus, E tão infelizes e lastimáveis como nós, e ainda assim, pelo sangue do Teu Filho, o Senhor Jesus, through the unmerited grace that we have been given, we have the privilege of looking up and saying, Father, oh, how we thank Thee for this. pela graça imerecida que nos foi dada, temos o privilégio de olhar para cima e dizer, Pai, oh, como te agradecemos por isso. And today we would ask You, Lord, to search our hearts as we worship. We come here for no other purpose but to worship Thee. E hoje gostaríamos de pedir-te, Senhor, que sondes o nosso coração enquanto adoramos. Não viemos aqui com nenhum outro propósito senão o de adorar-te. And to see in this great day that we're now living, when seemingly that everything has failed, E para ver, neste grande dia em que vivemos agora, quando aparentemente tudo falhou. but there's one sure thing that can never fail, that's Jesus. Amen. For He said to us when He was on the earth, Mas há algo garantido que nunca pode falhar, que é Jesus. Pois ele nos disse, quando esteve na terra, that heavens and the earth would pass away, but my word shall never fail. Amen. What an assurance that we have then to rest our soul's eternal destination upon His Word. Amen. que os céus e a terra passariam, mas as minhas palavras nunca falharão. Que segurança temos, então? Confiar o destino eterno da nossa alma à sua palavra. And now it has been given to us in the form of a book called the Bible. Know that it was written by the Holy Spirit and can only be interpreted by the Holy Spirit. E agora ela nos foi dada em forma de um livro chamado Bíblia. Sei que ela foi escrita pelo Espírito Santo e só pode ser interpretada pelo Espírito Santo. May He come now over this written word and speak through mortal lips to mortal ears and give eternal understanding.
Que ele venha agora sobre esta palavra escrita e fale através de lábios mortais a ouvidos mortais e dê entendimento eterno. Grant it, Father, that it might stir our hearts to love Him more and to have better fellowship with Him, to bring us to a close communion. Concede, Pai, que estimule o nosso coração para amá-lo mais e ter melhor companheirismo com Ele, levar-nos a uma comunhão íntima. Then we would ask you this morning, Lord, that there is many sick and needy here in the church and throughout the land. Então te pedimos esta manhã, Senhor, pois há muitos enfermos e necessitados aqui na igreja e em todo o país. May we receive the benefits of His striping of His body upon ours today. For it is written that He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed. Amen. Que possamos receber os benefícios das pisaduras do seu corpo sobre o nosso hoje, pois está escrito que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. And as David of old cried out, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all thine iniquity, who healeth all of thy diseases. E como Davi clamou no passado, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa toda a tua iniquidade, que sara todas as tuas enfermidades. Grant today, Lord, that in this worship, that every person here that's in need of either thing, salvation for their soul or healing for their body, may we draw the benefits of this great supreme sacrifice today. Amen. Concede hoje, Senhor, que nesta adoração, que cada pessoa aqui que esteja precisando de uma dessas coisas, salvação para a alma ou cura para o corpo, que possamos receber hoje os benefícios deste grande e supremo sacrifício. We submit ourselves to Thee now, Lord, and we pray that You will speak through us and will hear through us and answer prayer. Nós nos submetemos a Ti agora, Senhor, e rogamos que fales através de nós e ouças através de nós e respondas à oração. For we ask it in the name of Thy blessed Son, the Lord Jesus, our Savior. Amen. Pois pedimos em nome do Teu bendito Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. There is so much good in the Word of God till it is a hard thing for any persons to ever select a certain scripture. Há tanta coisa boa na palavra de Deus a ponto de ser difícil para qualquer pessoa selecionar certa escritura. When I am reading the Word, I'll say, this sounds so good, I'm just going to underline it. And then when I go to the next service, I'm going to preach on this subject. Quando estou lendo a palavra, digo, isso parece tão bom, vou sublinhar. E então, quando for ao próximo culto, vou pregar sobre este assunto. Sit down for a few moments and I'll listen to the Spirit as it speaks. Then it won't be but just a little bit till I'll be reading a little farther. E me sento um pouco e ouço o Espírito enquanto fala. Então, não demora muito. E já estou lendo um pouco mais adiante. And I find something that even sounds better. And I'll underline that and say, this is what I'm going to speak on when I go to church next. And the first thing you know, my Bible is marked up with certain things to go to speak on when I go to church. E acho algo que parece ainda melhor.
e sublinho e digo: é sobre isto que vou falar da próxima vez que for à igreja. E ao me dar conta, minha Bíblia está marcada com certas coisas sobre as quais vou falar quando for à igreja. That's how good the Lord is and how precious His Word is to His saints. And what a great privilege that we have today in this hour and when seemingly all hopes is gone. E é assim que o Senhor é bom, e quão preciosa é a sua palavra para os seus santos. E que grande privilégio temos hoje, nesta hora, e quando, aparentemente, todas as esperanças se foram. But yet to find one solid, sure foundation. That's the Word. Mas mesmo assim, achar um fundamento sólido e seguro, que é a palavra. It was upon my heart a few days ago, as I told Brother Neville, or sent word to him by our sister Woods. Estava em meu coração há alguns dias, quando disse ao irmão Neville, ou lhe mandei um recado por nossa irmã Wood, That I was going to speak this morning upon the handwriting on the wall. It was a message the Lord gave me on a train coming back from California. que eu ia falar esta manhã sobre a escritura na parede. Foi uma mensagem que o Senhor me deu num trem, voltando da Califórnia. But in the message it was so stirring and such an hour until leaving the people, finding the great things, even to this modern Sputnik that you hear so much about, is revealed in God's Word. Mas na mensagem foi tão contundente e que momento, a ponto de as pessoas, ao encontrar que as grandes coisas, até esse Sputnik moderno de que se ouve falar tanto, são reveladas na palavra de Deus. And to see the hour that we are living, we are surely at the end. E ao ver a hora em que vivemos, é certeza estarmos no fim. And then to leave the people in that condition, and then without bringing another message to follow it, E então deixar as pessoas nessa condição. E então sem trazer outra mensagem para lhe dar sequência, to give the hopes of the church, then it leaves the people kind of wandering and makes them nervous. para apresentar as esperanças da igreja. Então, isso deixa as pessoas em suspense e as deixa nervosas. So I thought I would wait till the next Sunday coming back, and then I would speak on the handwriting on the wall on Sunday morning, and then on Sunday night speak on the church rapture before the tribulation. Então, pensei em esperar até o domingo que vem, voltando, e então falar sobre a escritura na parede domingo de manhã. E então, domingo à noite, falar sobre o arrebatamento da igreja antes da tribulação. And then if these things are so close at hand, then the rapture is closer than that is. If the church goes before the tribulation. So I'm sure you understand that it does. E então, se estas coisas estão tão próximas, então o arrebatamento está mais próximo do que isso, se a igreja vai antes da tribulação. Assim, estou certo de que entendem que ela vai. Now, I want to read out of the book of Revelation, in the 3rd chapter, pertaining to the church of this day. Agora, quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 3, referente à igreja deste dia. In the 14th verse, I shall read.
beginning. Revelations 3:14. E o versículo 14, lerei, começando. Apocalipse 3:14. And unto the angel of the church of Laodicea write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would thou were cold or hot. Conheço as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. So then, because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Assim, porque és morno e não és frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Because thou sayest, I am rich and increased in goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou may be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. And anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and will open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Now that 20th verse is where I wish to take the text to see if God will give us a context. I stand at the door and knock. Agora, esse versículo 20 é de onde quero tirar o tema para ver se Deus nos dá um contexto. Estou à porta e bato. This whole message this morning that we have just read is the words of Christ himself after his resurrection, speaking to the last church age. Esta mensagem inteira desta manhã que acabamos de ler são as palavras do próprio Cristo, depois da sua ressurreição, falando à última era da igreja. As we understand, there were 7 churches in that day, the 7 churches of Asia. Each one of them had an angel, and those angels were sent to guide these churches down through the age. Como entendemos, havia 7 igrejas naquele dia, as 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas tinha um anjo
E esses anjos foram enviados para guiar estas igrejas no decorrer das eras. And we're now ending up at the last church age, Laodicea. E agora estamos terminando a última era da igreja, Laodiceia. And it's most unusual to see how striking this thing is this morning, how it pertains to this church of this day. To see the conditions of the lukewarm and the indifference in the church. E é muito incomum ver quão impressionante é esta manhã, como diz respeito a esta igreja deste dia, ao ver as condições dos mornos e a indiferença na igreja. And how that they say that, oh, we are on the big program. We're building $1 million church. And our church is prospering. We have more members than we ever had. Our pastor's better paid. E como dizem que, estamos no grande programa. Estamos construindo uma igreja de $1 milhão. E nossa igreja está prosperando. Temos mais membros do que nunca. Nosso pastor é mais bem pago. And we are better all together. If that isn't the call of the day. E estamos melhor de modo geral. Esse é o discurso do dia. But yet the Bible said, thou art naked, poor, miserable, blind. Entretanto, a Bíblia disse: tu estás nu, pobre, miserável, cego. Just think if a person being naked and poor and miserable and blind and don't know it. Imaginem se uma pessoa está nua e pobre e miserável e cega e não sabe. Now, if he knew it, he would try to better himself. He would rush from the street to find clothing. Agora, se soubesse, ela tentaria melhorar. Sairia correndo da rua para encontrar roupas. He would try to better himself. But if he's in that condition and doesn't know it, what a horrible thing. Ela tentaria melhorar. Mas se está nessa condição e não sabe, que coisa horrível! Now, and in the face of all of it, that isn't my text. Agora, em face disso tudo, esse não é o meu tema. Jesus said, I stand at the door and knock. And if any man will open the door, I'll come into him and will sup with him and he with me. Jesus disse: estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. What an invitation to a people that lives in this day to see these horrible sights that we're now looking at. Que convite para um povo que vive neste dia. Ao ver estas horríveis cenas que estamos vendo agora. And with such a glorious invitation. I'll stand at the door and knock, and if any man will hear and open, I'll come into him, and I will sup with him, and he with me. E com um convite tão glorioso, estarei à porta e baterei. E se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. What a communion! What a privilege! What a fellowship! Standing at the door, knocking. Que comunhão! Que privilégio!
Que companheirismo! Estando à porta, batendo. When the great artist, I can't call his name just at this time, painted a picture of Jesus knocking at the door. Any picture, before it can become a famous picture, it has to go through the hall of critics. Quando o grande artista, não me lembro do seu nome no momento, pintou o quadro de Jesus batendo a porta. Qualquer quadro, antes de poder se tornar um quadro famoso, tem de passar pelo salão dos críticos. The people who are famous artists who criticize the picture, they find all the flaws that's in it. As pessoas que são artistas famosos, que criticam o quadro, elas encontram todas as falhas que há nele. So after this famous picture had went through practically the hall of critics, it was asked the man who gave the painting. Assim, depois que este famoso quadro tinha praticamente passado pelo salão dos críticos, perguntaram ao homem que fez a pintura: The critic said, "There's just one thing that I can find wrong with your picture." He said, "You have forgotten to put the latch on the door." Um crítico disse: só há uma coisa que consigo encontrar de errado com seu quadro. Ele disse: você se esqueceu de colocar trinco na porta. And the painter said, "Oh no, you misunderstand. If the latch was on the outside, he'd raise the latch and go in." E o pintor disse: ah, não, você entendeu errado. Se o trinco estivesse do lado de fora, ele levantaria o trinco e entraria. But the latch is on the inside. The person inside must lift the latch. Mas o trinco está do lado de dentro. A pessoa dentro tem de levantar o trinco. That's the way it is. Jesus, with all of his mercy and all of his compassion, yet you are the person that'll let him in or keep him out. You have the latch on your side. É assim. Jesus, com toda a sua misericórdia e toda a sua compaixão, ainda assim é você quem o deixará entrar ou o manterá fora. Você tem o trinco do seu lado. What would a man knock at another man's door for? What would be the reason? Why, it's to gain interest. Por que um homem bateria à porta de outro? Qual seria o motivo? Ora, é para conseguir a autorização para entrar. He wants to come in. He's got something that he wants to talk about, or something to show you. Ele quer entrar. Ele tem algo sobre o qual quer falar, ou algo para lhe mostrar. When someone knocks at your door, they're wanting to gain an entrance, or a little fellowship, or something to talk to you about. That's the reason Jesus knocks at the door. Quando alguém bate à sua porta, ele quer autorização para entrar, ou um pouco de companheirismo, ou tem algo para lhe falar. É por isso que Jesus bate à porta. What would you think that down through the ages, the many calls that's come to people's door? Let us go back for just a few moments. O que você pensaria sobre os muitos chamados que têm chegado à porta das pessoas ao longo das eras? Façamos uma retrospectiva por um momento. Let's think of the great Caesar Augusta in the days of the Roman Empire. What if a foot soldier would have been living down in a little shanty somewhere,
Pensemos no grande César Augusto, nos dias do Império Romano. E se um soldado de infantaria morasse numa casinha em algum lugar? And Caesar Augusta would have come from his palace and went down to the little shanty where his footmen lived and knocked at the door. E César Augusto viesse do seu palácio e fosse à casinha onde seu soldado morava e batesse à porta. What a thrill that would have been to that footman. While the great emperor of Rome was at his door, trying to get a word with him. Oh, he would have been happy. Que emoção teria sido para aquele soldado! Ora, o grande imperador de Roma estava à sua porta, tentando falar com ele. Oh, ele teria ficado feliz. He would have opened the door and fell on his face and said, "Great Emperor, enter into my humble abode. And whatever you see that you want, it's yours." Ele teria aberto a porta e se prostrado, com o rosto em terra, e dito: Grande imperador, entra em minha humilde morada, e tudo o que vires que queiras é teu. Sure, he'd been thrilled to have had such a privilege to entertain the emperor of Rome in his day. Claro, ele teria ficado emocionado em ter tal privilégio de receber a visita do imperador de Roma em seus dias. What a privilege it would have been for a peasant in the days of Adolf Hitler in Germany, the Führer of Germany. Que privilégio seria para um camponês nos dias de Adolf Hitler na Alemanha, o Führer da Alemanha. If he would have went down to a poor man's house and would have knocked at the door, and the man would have went to the door and raised up the curtain and looked. Se ele fosse à casa de um homem pobre e batesse à porta, e o homem fosse até a porta e erguesse a cortina e olhasse, And the fear of Germany, the great Hitler stood at his door, the ruler, the dictator of Germany. e o Führer da Alemanha, o grande Hitler, estivesse à sua porta, o governante, o ditador da Alemanha. He'd say, "Well, I'm not worthy that such a man like that would knock at my door. Do you mean that Hitler wants to speak to me, a peasant?" Ele diria: Bem, não sou digno de que um homem assim bata à minha porta. Quer dizer que Hitler quer falar comigo, um camponês? Why, he had thrown the door open and fell on his face and said, "Hitler, enter my home. Sure, anything that's here is yours, great fear of Germany." Ora, ele abriria rápido a porta, se prostraria com o rosto em terra e diria: Hitler, entra em minha casa. Claro, qualquer coisa que esteja aqui é tua, grande Führer da Alemanha. Certainly, he would have been happy to have done it. Not only that, but have been honored to have done it. To think that Hitler would have come to his door. Com certeza, ele ficaria feliz em fazê-lo.
Não só isso, mas se sentiria honrado em fazê-lo, ao pensar que Hitler veio à sua porta. And you have to watch the importance of the person that's knocking at your door. That has to do with it. E você deve prestar atenção à importância da pessoa que está batendo à sua porta. Isso está relacionado. If it was a beggar, you might have a right to close the door or not go to the door. If you had nothing to give him and you felt ill as a beggar. But if he was an important person, Se fosse um mendigo, você poderia ter direito de fechar a porta ou não ir até a porta se você não tivesse nada para lhe dar e estivesse incomodado como mendigo, mas se fosse uma pessoa importante, I'd say today, if President Dwight Eisenhower come down here to Jeffersonville today, eu diria, hoje, se o presidente Dwight Eisenhower viesse aqui a Jeffersonville hoje and knocked at the door of any good Democrat, you'd feel very much honored to go at the door and welcome President Eisenhower. e batesse a porta de qualquer bom democrata, você se sentiria muito honrado em ir até a porta e dar as boas-vindas ao presidente Eisenhower. Though you were different with him in politics, you would certainly appreciate him knocking at your door. Because why? He's the President of the United States. He's a man of great importance. Embora discorde dele em política, você com certeza gostaria que ele batesse a sua porta. Por quê? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um homem de grande importância. And though you differ with him in politics, it would be an honor for any Democrat in this city or any other city. E embora você discorde dele em política, seria uma honra para qualquer democrata nesta cidade ou em qualquer outra cidade To entertain President Dwight Eisenhower because of his importance as the President of the United States. receber a visita do presidente Dwight Eisenhower por causa da sua importância como presidente dos Estados Unidos. He's a great man, an honorable man, and has an honorable position. Ele é um grande homem, um homem de honra e tem uma posição de honra. Just recently, from England come the Queen. She went up into Canada. She visited all through Canada. Recentemente, da Inglaterra, veio a rainha. Ela foi ao Canadá, ela visitou todo o Canadá. She came then to the United States. And there wouldn't be a person in the United States but what would be happy if that queen would visit them. Então, ela veio aos Estados Unidos. E não haveria uma pessoa nos Estados Unidos que não ficaria feliz se aquela rainha a visitasse. What would you have thought this morning if the Queen of England, though you're not one of her subjects, you're an American subject, but although what if she would come and knock at your door? O que você teria pensado esta manhã? Se a rainha da Inglaterra, embora você não seja um de seus súditos, você é um súdito americano, mas e se ela viesse e batesse a sua porta? And you would see her maids and so forth standing there, and she would say, I am the Queen of England. I've come to visit you. E você visse as criadas dela e tal, ali de pé. E ela dissesse,
Sou a rainha da Inglaterra. Venho visitá-lo. What an honor that would be because of her importance. She's a queen and one of the greatest queens in the world. It's the Queen of England. Que honra seria por causa da importância dela. Ela é a rainha. E a rainha da Inglaterra é uma das rainhas mais importantes do mundo. Yet she has no power in this nation, but because she is important, you would be happy to let her in. No entanto, ela não tem poder nesta nação. Mas porque ela é importante, você ficaria feliz em deixá-la entrar. I'd be happy to let her in, to know that I had the privilege and the honor of entertaining the Queen of England. Eu ficaria feliz em deixá-la entrar, sabendo que tive o privilégio e a honra de receber a visita da rainha da Inglaterra. But oh, Jesus will stand at the door and knock, and we'll keep him out. We'll not open the door. Mas, Jesus fica à porta e bate, e nós o deixamos do lado de fora. Não abrimos a porta. We'll just let him knock, and who is more important than Jesus? Tell me who's a greater person than he? Simplesmente o deixamos bater. E quem é mais importante do que Jesus? Diga-me quem é maior do que ele. And here he says, I stand at the door and knock. And if any man will open, I'll come in. E aqui ele diz, estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei. If you had all the Caesars, all the Hitlers, all the great men and women of the world standing in front of your door, you'd never have one all put together. Se você tivesse todos os Césares, todos os Hitlers, todos os grandes homens e mulheres do mundo em frente da sua porta, você nunca teria incluindo todos. There would nothing like compare with the one that stands at the door daily and knocks at your heart, the Lord Jesus. Nada se compararia com aquele que está à porta diariamente e bate em seu coração, o Senhor Jesus. He wants to come in. He wants to talk to you. You're one of his subjects. You were made in his image. You are a human being that's made in the image of God. And he longs to talk to you. Ele quer entrar. Ele quer falar com você. Você é um dos seus súditos. Você foi feito à imagem dele. Você é um ser humano que foi feito à imagem de Deus e ele anela falar com você. He just doesn't go to the great, the celebrity. He comes to the poor and needy. Amen. Any man that will hear my voice and open the door, I'll come in and talk with him. Ele não vem ao grande, à celebridade. Ele vem aos pobres e necessitados. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e falarei com ele. Just think what it means this morning. For the King of glory, for the great I am, for the one who was in the burning bush. Pensem no que isso significa esta manhã. O Rei da Glória, o grande eu sou, aquele que estava na sarça ardente. For the one who separated the waters in the Red Sea for the children of Israel to pass over. For the one who spoke
And the sun stood still. Aquele que separou as águas no Mar Vermelho para os filhos de Israel passarem. Ou aquele que falou e o sol parou. The one who formed the moon and stars and put them in their sockets to shine. The one who said, Lazarus, come forth, and a man dead 4 days in the grave, come to life again. Amen. Think of it. Aquele que formou a lua e as estrelas e as colocou em suas órbitas para brilharem. Aquele que disse, Lázaro, vem para fora. E um homem morto há 4 dias na sepultura ressuscitou. Pensem nisso. The one who went into the lion's den with Daniel and protected him from the lions. The one who went into the fiery furnace with the Hebrew children and panned the fire from them. Aquele que entrou na cova dos leões com Daniel e o protegeu dos leões. Aquele que entrou na fornalha de fogo com os filhos hebreus e abanou o fogo para longe deles. The one who stood and said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Aquele que se levantou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. He stands at the door of a fallen humanity, knocking and trying to gain access to the soul. And we turn that great important person away. Ele está à porta de uma humanidade caída, batendo e tentando ganhar acesso à alma. E rejeitamos essa grande pessoa importante. Oh, you say to me then, Brother Branham, I'm different with you right here because I have already let him in. Oh, você me diz então, irmão Branham, discordo do irmão neste ponto, porque já o deixei entrar. Well, that's very good. I'm so happy that you did that. Let him in. But then you know what? Bem, isso é muito bom. Estou tão feliz por você ter feito isso. Deixou-o entrar. Mas então, sabe de uma coisa? It seems to be that after you let him in the door, you've got a whole lot of little apartments in your heart. Parece que depois que o deixa entrar, você tem um monte de pequenos apartamentos no coração. And you're welcome in the door. Just stand right here. But don't look around over my house. E você o recebe à porta. Fique aqui, mas não fique olhando por toda a minha casa. Could you imagine telling the fear that he could come in, but he couldn't look over the house? Now, fear, you can stand at the door, Mr. Hitler, but don't you look in this closet. Conseguiriam imaginar dizer ao Führer que ele podia entrar, mas não podia ficar olhando pela casa? Agora, Führer, o senhor pode ficar aqui à porta, senhor Hitler, mas não olhe nesse quartinho. Don't you look over here. I've got some little secrets that I don't want you to know about. Não olhe aqui, tenho uns segredinhos que não quero que o senhor saiba. That's the way we sometimes who call ourselves Christians treat Jesus. You can step in, yes, I believe that you are the Son of God, but don't go to meddling in my business. Amen? É assim que, às vezes, nós, que nos chamamos de cristãos, tratamos Jesus. Pode entrar, sim, creio que tu és o Filho de Deus, mas
Não te intrometas nos meus assuntos. Estão vendo? That's the danger line. You got little places in your heart, little doors that enter into little secret closets in your heart. Essa é a linha do perigo. Você tem lugarzinhos no coração, portinhas, que dão acesso a quartinhos secretos em seu coração. Christians have those. And many who let Jesus in is not willing to let Jesus have his way. He is not altogether welcome. Cristãos têm. E muitos que deixam Jesus entrar não estão dispostos a deixar Jesus fazer o que ele quer. Ele não é de todo bem-vindo. If I come to your house and you welcome me in, I feel like I am your brother. And I can go anywhere I want to. Amen. If I'm really welcome. If I come to your house. Se eu for à sua casa e você me receber, sinto-me como seu irmão e posso ir a qualquer lugar que quiser, se for bem-vindo de verdade, se for a sua casa. I feel like if you said welcome in, that means that I'm welcome anywhere in the house. I just go right on through. If I want to lie down a while, I'll go in the bedroom. Sinto-me assim, se você dissesse bem-vindo. Isso significa que sou bem-vindo a qualquer lugar da casa. Eu passaria direto. Se quiser me deitar um pouco, vou para o quarto. And if I want to eat a while, I'll go to the kitchen. Amen. I just feel like I'd be welcome. E se quiser comer um pouco, vou à cozinha. Eu me sentiria como se fosse bem-vindo. And what if you come to my house or out of your house and you say, now you can stand right here. But don't you dare to open that door. Don't you go here. I wouldn't be very welcome. E se você for à minha casa, ou eu à sua casa, e você disser, agora pode ficar bem aqui, mas não se atreva a abrir essa porta. Não venha aqui. Eu não seria muito bem-vindo. Well, that's the way it is today with people who call themselves Christians. You say, oh, I belong to the church. That's good. Bem, é assim hoje com pessoas que se dizem cristãs. Você diz, eu pertenço à igreja. Isso é bom. But you see, the reason there's so much trouble in the church, the reason there is so much confusion in the church, so discontentment in the church. Mas veja, o motivo de haver tantos problemas na igreja, o motivo de haver tanta confusão na igreja, tanto descontentamento na igreja, It's not because that Jesus isn't there, it's because that Jesus can't gain access to the places he wants to go. não é porque Jesus não está ali. É porque Jesus não pode ter acesso aos lugares a que ele quer ir. We have those little compartments and we say, oh no, don't touch that. Now you can come in, but that's far enough. I'll join the church, but otherwise, let me run my own business. Temos esses pequenos compartimentos e dizemos, não toque nisso. Agora, tu podes entrar, mas até aí basta. Vou me unir à igreja, mas quanto ao mais, deixa-me cuidar dos meus próprios assuntos. Jesus wants to be the supreme ruler of your being. And the only way that he can bless you is when he becomes your Lord. Lord is rulership, ownership. Jesus quer ser o governante supremo do seu ser. E o único jeito de ele poder abençoá-lo é quando se torna seu Senhor. Senhor é domínio, propriedade. Who made you? Jesus, who has a right to every place in your heart. The Creator.
Have no secrets before Him. Open up your heart. Quem fez você? Jesus. Quem tem direito a cada lugar em seu coração? O Criador. Não tenha segredos diante dele. Abra o coração. Now let's speak just for a moment or two on some of these little doors. Agora, falemos um pouco sobre algumas destas portinhas. One of them is a little door of selfishness. Oh, we find that so much in the professed Christian's heart. Uma delas é uma portinha do egoísmo. Oh, achamos tanto disso no coração do pretenso cristão. Selfish. Oh, it's for me and for my group. As long as it's in my denomination, it's all right. Egoísta. Oh, é para mim e para o meu grupo. Contanto que esteja em minha denominação, está tudo bem. But if it's outside, if it's not a Baptist church, or it's not my Presbyterian or my Pentecostal, if it's outside the assemblies or so forth, it's no good. Mas, se for de fora, se não for uma igreja batista, ou não for a minha presbiteriana, ou a minha pentecostal, se for de fora das assembleias ou tal, não serve. Then you see, Christ can't have the rulership. He can't be Lord. If He's Lord, He's ruler. Então, veja, Cristo não pode ter o governo. Ele não pode ser Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é governante. If you say, well, I'll like for Him to do a certain thing for me, but if I can get so much out of it. Se você diz, bem, eu gosto que Ele faça algo por mim, mas se eu puder tirar tal proveito disso, I'll go to church if it'll make the people in my community think better of me. But you won't open this little door. irei à igreja se isso fizer as pessoas da minha comunidade pensarem melhor de mim. Mas você não abre esta portinha. I'll accept Him, but I won't let Him in this little place because I've been this way since I was a child, and I feel like I'm just a little bit over them type of people. Eu o aceitarei, mas não o deixarei entrar neste lugarzinho porque sou assim desde criança e sinto que estou um pouco acima desse tipo de pessoa. I'll let Jesus in, but I'll never go to one of them little old missions. One of those places where they all holler amen and glory to God and hallelujah. Deixarei Jesus entrar, mas nunca irei a uma dessas pequenas missões, a um desses lugares onde todos gritam amém e glória a Deus e aleluia. I'll let Him in, but I won't go to that. He isn't your Lord. Eu o deixarei entrar, mas não irei a isso. Ele não é seu Senhor. My sheep hear my voice. Then He's your Lord. He's the ruler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, Ele é seu Senhor. Ele é o governante. I'll let Him in, and if they'll take me in the best church in the city. Eu o deixarei entrar se me aceitarem na melhor igreja da cidade. I don't care if I wanted to go into the barnyard. Wherever He wanted me to go, I'd want to go as long as He's calling me. Não me importa se colocassem, se eu quisesse ir ao curral. Aonde quer que Ele queira que eu vá, eu gostaria de ir, contanto que Ele esteja me chamando. I'll let Him in on the grounds that He's my Lord. Whatever He wants to do, let Him do it. Eu o deixarei entrar, baseado nele ser meu Senhor.
Seja o que for que ele queira fazer, que faça. There's another little door called pride. Oh, what a horrible little black devils is all pinned up in that heart of pride. A outra portinha, chamada o orgulho. Oh, que horríveis diabinhos negros estão todos alojados nesse coração do orgulho. Thinking you're better than somebody else. Well, I wouldn't send my children over there. They don't dress right. The people who goes there isn't in my class. Achando que você é melhor do que os outros. Bem, eu não mandaria meus filhos para lá. Eles não se vestem bem. As pessoas que vão lá não são da minha classe. If Christ is Lord, in your heart we're all one class because of one Spirit. We're all baptized into one body. Se Cristo é Senhor em seu coração, somos todos uma só classe, por causa de um só Espírito. Somos todos batizados em um corpo. Pride. Feel just a little complex you have. Oh, you don't want Jesus to touch that because it would degrade your social standing in the community. Orgulho. Parece um pequeno complexo que você tem. Oh, você não quer que Jesus toque nisso, pois rebaixaria a sua posição social na comunidade. I'd rather degrade my social standing in the community than to rub my name off of the Lamb's Book of Life. But they won't let him in. That little pride holds him out. Prefiro rebaixar minha posição social na comunidade a ter meu nome apagado do livro da vida do Cordeiro. Mas não deixam que ele entre. Esse pequeno orgulho o mantém do lado de fora. Oh, Jesus, yes, I'll join the church. I'll accept you. But, oh, don't look in this closet. Because you can sit down in the chair by the door. But I wouldn't let you in this closet. Oh, Jesus, sim, eu me unirei à igreja. Eu te aceitarei, mas, oh, não olhes neste quartinho, pois tu pode sentar-te numa cadeira junto à porta, mas eu não te deixaria entrar neste quartinho. Then he can't be your Lord. He's got to have access to every room in the house, every compartment, all the little secret things of life. He's got to have access to every bit of it. Then he becomes Lord. Então ele não pode ser seu senhor. Ele tem de ter acesso a cada cômodo da casa, a cada compartimento, a todas as coisinhas secretas da vida. Ele tem de ter acesso a cada partezinha, então ele se torna senhor. What does he want to come in your heart for? Is to be your Lord. He's knocking at the door to be your Savior. And if you hold selfishness and pride and malice and all these things in your heart, he can't be Lord. Para que ele quer entrar em seu coração? É para ser seu Senhor. Ele está batendo a porta para ser seu Salvador. E se você fica com egoísmo e orgulho e malícia e tudo isso no coração, ele não pode ser Senhor. Though you accept him in, he can't be Lord. When he's Lord over all. And that's what he's knocking for. Oh, Lord, he said, let him in. Embora você o aceite, ele não pode ser Senhor. Quando ele é Senhor de tudo. E é para isso que ele está batendo. Oh, Senhor, você diz, deixa-o entrar. I want to come in and sup. What supping is fellowship. When you got fellowship one with another. How that the Lord and you are buddies. Quero entrar e cear.
O significado de cear é ter companheirismo. Quando vocês têm companheirismo um com o outro, como o Senhor e você são companheiros, You're partners. And whatever you have, he has too. Whatever he has, then you have too. vocês são parceiros. E tudo o que você tem, ele também tem. Seja o que for que ele tenha, então, você também tem. You see, he becomes you that you might become him. And everything is in common. Veja, ele se torna você para que você se torne ele e tudo é em comum. Then, there is another little door in the heart I like to speak of this morning. And that little door is the door of faith. So many professed Christians don't want to open that door of faith. Então, há outra portinha no coração da qual eu gostaria de falar esta manhã, e essa portinha é a porta da fé. Tantos que professam ser cristãos não querem abrir essa porta da fé. Now you say, Lord, you can come in. That's right. But I don't believe that all the Bible is right. Agora você diz, Senhor, tu podes entrar. Isso mesmo, mas não creio que toda a Bíblia esteja certa. I will take what my church says, but I won't take the rest of it. How's the Lord ever going to bless you then? Aceitarei o que minha igreja diz, mas não aceitarei o resto. Como o Senhor irá abençoá-lo então? How can he be your Lord and healer if he can't get your heart's door of faith open? If he can come in and you'll welcome him, he'll open that door. Como ele pode ser seu Senhor e curador se ele não consegue abrir a porta da fé do seu coração? Se ele puder entrar e você lhe der boas-vindas, ele abrirá essa porta. And he'll walk into that faith of yours. And he'll sup with you in the door of faith. E ele entrará nessa sua fé e ceará com você na porta da fé. Oh, I want to welcome him this morning. Amen. To my heart, to every room, to all that I am. Oh, quero lhe dar boas-vindas esta manhã ao meu coração, a cada cômodo, a tudo o que sou. I want to welcome him at every door swinging open. Stand there and kiss the cup of blessings with him in the door saying, yes, Lord, all I am and all I have and all is yours. Quero recebê-lo em cada porta, abri-la totalmente e ficar ali e beijar o cálice das bênçãos com ele na porta e dizer, sim, Senhor, tudo o que sou e tudo o que tenho e tudo é teu. Let's stand at this door, Lord, and commune with each other. Let's have communion at the door of faith, Lord. Let's have communion at the door of pride, Lord. Let's have communion at the door of selfishness, Lord. Take it all from me, Lord. Amen. Faith. Fiquemos nesta porta, Senhor, e tenhamos comunhão um com o outro. Tenhamos comunhão na porta da fé, Senhor. Tenhamos comunhão na porta do orgulho, Senhor. Tenhamos comunhão na porta do egoísmo, Senhor. Tira tudo de mim, Senhor. Fé. Oh, you say, I'll join the church. But I believe that the days of miracles is past. Then you refuse to let the Lord come in the door of faith and manifest himself to you. Oh, você diz, eu me unirei à igreja, mas creio que os dias dos milagres já passaram. Então, você se recusa a deixar o Senhor entrar pela porta da fé e se manifestar a você. Oh, yes, you say, but Brother Branham, I am a Christian. I know, honey dear, you are a Christian, and I appreciate that.
by accepting the Lord. Oh, sim, você diz, mas irmão Branham, eu sou cristão. Eu sei, amado, você é cristão. Eu valorizo isso ao aceitar o Senhor. But you're living under your privilege. Amen. You're keeping your door closed. You're running from pillar to post and so forth because you don't believe. Mas está vivendo abaixo do seu privilégio. Você está mantendo a porta fechada. Você está se batendo para lá e para cá e tal, porque não crê. You must open that door of faith and let Him in. Then He will give you the desire of your heart. He that waiteth upon the Lord shall renew his strength. Você deve abrir essa porta da fé e deixá-lo entrar. Então ele lhe concederá o desejo do seu coração. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. They shall mount up like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. If ye abide in me and my words abide in you, ask what you will and it'll be given to you. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Oh, verily I say unto you, if thou shalt say to this mountain, be removed. And in the original Greek lexicon says, be raised up and thrown into the sea. Amen. And believe that it's being done. Amen. Oh, em verdade vos digo que, se disserdes a este monte, ergue-te, e no léxico grego original diz, levanta-te e lança-te no mar, e crerdes que está sendo feito. Oh my! Believe that it's being done. You shall have what you say. Amen. Certainly. Ah, que coisa! Crerdes que está sendo feito. Vós tereis o que disserdes. Claro. Oh, it don't have to be spontaneously. It don't have to be that way. Certainly not. Just as long as you believe it. Amen. That's where Christians fail today. Não tem de ser espontaneamente, não tem de ser assim, claro que não, contanto que você creia. É aí que os cristãos falham hoje. The Bible said faith is the substance of things hoped for. Amen. It's the evidence of things not seen. Then what would you say to it then? Now it's not a myth, it's not a thought. It's not a hope. It's not a wish. A Bíblia disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, o que você diria disso, então? Agora, não é um mito, não é um pensamento, não é uma esperança, não é um desejo. It's a substance. It's actually something that you possess. É um firme fundamento. De fato, é algo que você possui.